Eu estava lendo o livro de Mateus essa semana e no capítulo 5, que é onde tem o Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a refletir sobre o nosso mundo, sobre a nossa situação atual, sobre o nosso país, sobre todas as informações tão malucas que nós temos ouvido. São situações assim que às vezes até nos deixam bem angustiados, bem tristes. E eu comecei a pensar sobre a importância de você ser um pacificador, a importância de você transmitir boas novas, a importância de você animar o outro, de você alegrar o outro, a importância de você verdadeiramente cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Isso vai nos fazer sermos parecidos com o Filho de Deus. Olha só que importante é você ser um pacificador. No meio de tanta confusão, no meio de tanta palavra contrária, né? As pessoas estão discutindo, as pessoas estão debatendo, as pessoas estão, em teoria, em guerra, uma guerra ideológica. E aí, no meio disso tudo, nós seremos conhecidos como filhos de Deus se nós formos pacificadores, se tivermos atitudes pacifistas, atitudes que trazem alegria, que trazem exortação para o coração das pessoas. É muito importante que você seja um portador de boas novas. O mundo, a vida, já nos transmite muita tristeza se nós deixarmos. Então, você transmitir uma boa nova, você dar uma boa notícia para alguém, isso vai fazer com que você seja cada vez mais parecido com o Filho de Deus. Há um texto no livro de Tessalonicenses que eu acredito que se encaixe muito bem sobre a atitude de ser um pacificador. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Eu acredito que essa é a verdadeira definição de ser um pacificador. É você praticar o bem, é você fortalecer aqueles que estão fracos, é você ser paciente com o outro. Como é difícil a gente ter paciência hoje, como é difícil nós sermos pacientes. Eu digo isso por mim mesma, eu tenho tanta dificuldade em ser paciente às vezes, eu tenho tanta dificuldade em esperar o tempo do outro para que as coisas aconteçam, sejam feitas. E talvez uma atitude mais pacificadora minha seja ser mais paciente. Eu te convido a, junto comigo, tentarmos sermos mais pacificadores, sermos portadores de boas notícias, sermos animadores do outro, sermos alegres e gratos ao Senhor em tudo. Vamos ter uma atitude mais pacifista? Vamos ser mais pacificadores? Vamos praticar mais o bem, o cuidado com o próximo? Vamos ser pacientes, precisamos ser pacientes. Eu creio nisso. Eu creio que quanto mais nós formos pacificadores, mais nós vamos nos parecer com Jesus. E aí, aceita o desafio de ser um pacificador? Me diz nos comentários quais são as atitudes que você tem ou as atitudes que você vai passar a ter para ser mais pacificador, para ser mais parecido com o Filho de Deus. Vamos continuar essa conversa nos comentários, ok?